paz de Cristo, meus irmãos, tudo bom com vocês? Irmãos, esse será um vídeo resposta ao canal Mais de Sião, ao irmão Eli. Ele lançou no dia 28, um vídeo para combater a doutrina das duas casas de Israel. Só que a visão que ele apresentou ali da doutrina das duas casas de Israel é uma visão errada de que a maioria dos irmãos creem. Eu sei que tem erros também no meio da doutrina das duas casas. E pelo que eu vi no vídeo, ele conheceu a doutrina das duas casas de Israel de maneira errada. E isso fez com que ele fizesse esse vídeo de ontem. Que tem pontos que ele falou ali que realmente não são coerentes, que não são verdade. Que está no meio da doutrina aí das duas casas. Eu sei que tem erros também no meio de quem crê nessa doutrina, levando também pessoas para dentro do judaísmo. O irmão Luiz mesmo falou que quando escutou essa doutrina das duas casas, ele escutou de um judeu, ele aprendeu de um judeu, e esse judeu ensinava a doutrina das duas casas para levar as pessoas para dentro do judaísmo. E isso realmente eu também sou contra, e creio que a maioria dos irmãos seja, mas tem esse lado também da doutrina das duas casas. Então esse vídeo vai ser um vídeo resposta para o irmão Eli, para mostrar também assim, o conhecimento das duas casas e o conhecimento verdadeiro das duas casas, porque a gente não pode ir para um extremo, a gente não pode jogar no lixo algo por causa de erro de outras pessoas. A gente tem que analisar o conteúdo, para poder aí sim tomar uma decisão com relação a essa doutrina, se ela é bíblica ou não. Então, irmãos, eu vou estar pontuando também esse vídeo para mostrar também alguns erros dele, de interpretação também que ele teve nesse vídeo, amém? Então, eu vou estar compartilhando aí a tela, mostrando o vídeo e pontuando o vídeo dele. E eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas se ficar, que os irmãos tenham paciência. Então, irmãos, o vídeo em questão é esse aqui. É o irmão Eli, do canal Mais de Sião, tá? O vídeo, como eu falei, foi postado no dia 28. E nós vamos conferir aqui, Aqui o título do vídeo é As Duas Casas de Israel, Judeus e Gentios. Vamos conferir aqui que o irmão fala. Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e hoje nós refletiremos sobre a base da teologia das duas casas de Israel, ou Efraimitas, como também é chamada. Mas antes, eu gostaria de lembrar que, infelizmente, depois que os gentios se separaram da comunidade de Israel e criaram aí um cristianismo moderno, recheado de conceitos romanos e grego, o que aconteceu? A Bíblia se tornou um livro de ficção religiosa, onde cada um interpreta as escrituras conforme o seu bel prazer e interesses pessoais. E isso, gente, está o quê? Completamente errado. Então, irmãos, ele já começa aqui falando, de algo que eu não entendi muito bem. Depois que os gentios se separaram da comunidade de Israel, eu não entendo quando na história isso aconteceu, Porque eu creio que ele crê, que a comunidade de Israel em questão, que Paulo fala lá em Efésios 2, seja algo literal, Que ele fala que não, mais à frente no vídeo, inclusive, ele fala que não existe um Israel espiritual, E ele fala dos adventos, romanos, que realmente fundou a religião cristã, junto com a Igreja Católica, coisas que realmente ele está certo, Realmente a Igreja Católica fez muita bagunça, e com o advento do catolicismo trouxe também culturas gregas para junto do cristianismo. Realmente o conhecimento que se tinha dos apóstolos, do evangelho que era pregado na Igreja dos Apóstolos, realmente se perdeu ao longo dos anos. Mas isso Deus tem restaurado nos últimos dias, e inclusive para que as profecias se cumpram. Amém? E ele fala algo aqui bem interessante, que os gentios
se separaram da comunidade de Israel. Mas vamos lá conferir. Talvez ele esteja se baseando, né, em Efésios 2, que diz assim. Vamos ler aqui o 11. Portanto, né, essa palavrinha aqui é bem interessante, porque é ligação de contexto. Vai resumir tudo que ele disse acima, ele vai resumir aqui. Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne. Né? Essa tradução aqui está até meia tendenciosa. Né? Tem algumas traduções, né, que vai trazer assim. Lembrai-vos que vós éreis gentios na carne. Não dessa maneira aqui, né? Aqui eles inverteram. Outrora vós, gentios na carne, né? Mas aqui, a tradução que é mais antiga, né? Inclusive eu tenho uma Bíblia aqui, que foi do meu avô de 1987, está assim, né? Depois eu coloco lá no vídeo qual é a versão dela. E aqui, né, está dizendo que lembrai-vos que vós éreis gentios na carne. Né? Não é que outrora vós outrora vós gentios, não. Outrora nós éramos gentios na carne, né? Chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem são esses? São, né, o povo de Israel na carne, né? Aqueles que são circuncidados na carne são o quê? São os israelitas, são os judeus, né, da época. Na carne, não por mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, né? E estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então você vê, né, que outrora nós éramos gentios, né? E a igreja de Éfeso estava sendo caluniada, né, de não circuncisos pelos que eram circuncidados na carne. Mas aí eu te faço uma pergunta. Se a circuncisão não é mais na carne, é uma circuncisão também espiritual, né? Você sabe quais são os textos que falam isso? E ele crê, né, no Messias. Ele crê no Novo Testamento. Ele sabe que a circuncisão é espiritual, né? Essa comunidade aqui de Israel, que antes os gentios estavam separados, é uma comunidade literal, né? Fica meio estranho, até pelo que Paulo está querendo assim, dizer aqui. Porque existiam circuncisos na carne, né, que estavam acusando a igreja de não ser da comunidade de Israel, né, os gentios. Mas na verdade eles são. Em Cristo, o texto está dizendo, em resumo, está dizendo isso. Mas agora, olha só, mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo, né? Então, sem Cristo, nós éramos gentios, né? Mas com Cristo nós não somos mais gentios. E estamos na comunidade de Israel. Nós somos circuncidados por Cristo espiritualmente e somos parte da comunidade de Israel. Mas essa comunidade de Israel aqui não é literal. Ela é uma comunidade espiritual. Assim como a circuncisão também é espiritual. Amém? Até porque a carta foi para a igreja de Éfeso. E Éfeso se localizava onde? Não era na Turquia, né? Que era na Ásia Menor na época. Então eles faziam parte da comunidade de Israel, estando na Turquia. É o quê? Eles habitavam em Jerusalém ou na Turquia? Né? Em Israel, físico ou na Turquia? Não, eles mesmo estando na Turquia, eles faziam parte da comunidade de Israel. Entendeu? Ali a igreja, né, era composta de gentios. E Paulo utiliza muitas das vezes essa expressão gentio no Novo Testamento só para poder fazer uma divisão por causa da época de transição de aliança, né? Porque é errado você falar que você crê no Messias, né, em Yeshua, é convertido ao Deus de Israel, né, sendo gentio, né, e falar que continua sendo gentio. Porque em Cristo você está nas alianças das promessas, você foi circuncidado por Cristo no coração. Você está na comunidade de Israel, então jamais você pode ser gentio fazendo parte da comunidade de Israel. Entendeu? Então fica meio ilógico essa comunidade de Israel aqui ser algo literal. Entendeu? Então quando que
nós se separamos da comunidade de Israel. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para o minuto 1:27. Nos últimos dias, eu tenho visto aí, gente, o crescimento de uma nova versão da teologia da substituição mascarada de Efraimita, ou as duas casas de Israel, desenvolvida e ensinada por quem? Por Batia Guten e Marshall Koinochowski. Ou seja, eles fizeram isso sem nenhuma base contextual bíblica, porém com muita fantasia espiritualizada, isso sim. Eles lançaram essa nova versão que confunde, gente, os gentios com as tribos perdidas de Israel. Isso é um absurdo completo. Então vamos lá. Ele vai falar, né, que a doutrina das duas casas de Israel, explicada por essas pessoas, né, que ele citou aqui no vídeo, não tem base bíblica nenhuma. Né? Isso já não é uma verdade. Né? Eu até creio que o jeito que ele está apresentando aqui realmente não tem coerência. Se essas pessoas que eu não conheço, né, que ele falou aqui, eu não conheço, realmente prega, né, que pelas duas casas de Israel, pela bênção, né, de Efraim, nós se tornamos parte, né, das 10 tribos perdidas genealogicamente, né, com descendência em sangue, isso realmente não é uma verdade. Tá? E nós não substituímos ninguém. Tá? Você vê que ele está na mente aqui também a doutrina da substituição. E ele vai casar junto com isso, né, que está sendo pregado dentro das duas casas de Israel. Ou seja, ele está recorrendo para um extremismo. Né, de 2 erros, ele está somando 2 erros e vai estar recorrendo para um extremismo e vai estar jogando fora, né, algo que sim é bíblico. E ele fala que não é. Mas vamos conferir que ele fala que é algo que não é bíblico. Né? Vamos estar conferindo realmente para ver se não é. Então, irmãos, quem ensinou as duas casas de Israel não foi esse pessoal aí que está pregando aí que ele disse, não. Eu nem sei falar esse nome aí que ele falou. Né? Quem ensinava abertamente as duas casas de Israel para a igreja eram os apóstolos. Quem ensinou isso para os gentios, né, convertidos na época, foi um judeu. E quem ensinou isso foi Paulo. E ele explica isso em suas cartas, que a gente vai ver agora. Olha só. Olha o texto que ele vai dizer em Romanos 9. Vamos ler a partir do 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória Dante preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Uma pergunta. Então aqui Paulo vai falar não só da chamada dos judeus, mas também da chamada dos gentios. Aí ele vai mostrar, ele vai ver, vai extrair conhecimento da onde ele enxergou a chamada dos gentios. Assim como diz em Oséias, chamarei... Perdão, irmãos. Deixa eu voltar aqui. Assim como diz em Oséias, chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados de filho do Deus vivo. Agora, você acha, irmão Eli, e você que está assistindo esse vídeo e não conhece as duas casas de Israel, que Paulo só pegou esse trechinho de Oséias para dar base ao que ele estava ensinando, sem conhecer o contexto, ou ele conhecia o contexto geral do profeta Oséias? Por que eu estou dizendo isso?
Porque esse texto aqui de Oséias, existe um contexto histórico, existe um contexto profético, que Paulo meditou nisso para poder ensinar. Então ele não tacou esse texto ao vento. Existe um contexto histórico e profético desse texto. Vamos lá dar uma conferida. Oséias 1, verso 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Promessa feita a Abraão, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. E os filhos de Judá, tribo de Judá, reino, de Judá, e os filhos de Israel, casa de Israel, as 10 tribos, se congregarão e junto e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel, que é um dos filhos de Oséias. Vamos lá. Quem conhece a doutrina das duas casas sabe que o profeta Oséias teve 3 filhos e Deus utilizou esses 3 filhos para profetizar a queda do reino de Israel, da casa de Israel, que eram as 10 tribos. Por quê? Porque o reino de Israel ele foi dividido. Isso você vê em 1 Reis 11 e 12. Após o reinado de Salomão, Deus dividiu o reino de Israel. Entendeu? Então ficou a tribo de Judá com Benjamim, você vê isso no texto lá de 1 Reis 11 e 12, e alguns levitas, porque o templo estava em Jerusalém. E as 10 tribos. Aí ficou Reino do Norte e Reino do Sul. Amém? O reino de Israel ficou dividido. E o livro de Oséias, ele vai o quê? Ele vai profetizar a queda do reino das 10 tribos. E ele está utilizando os 3 filhos de Oséias para falar isso. Esse é o contexto histórico do profeta Oséias. E essas 10 tribos, que Deus rejeitou aqui, Deus está rejeitando, tem promessas de voltar. O contexto do profeta Oséias é esse. Tem promessas de voltar. E uma dessas promessas, desse povo voltar, as 10 tribos, é essa aqui, ó. Vós que não era meu povo, vós vou ser filho dos Deus vivos. Vocês estão entendendo? Essa promessa aqui foi feita para as 10 tribos, mas Paulo pegou e aplicou aos gentios, para a chamada dos gentios. Aí eu li também um comentário que o irmão falou isso com Eli. Aí ele falou assim, mas esse texto também pode ser aplicado aos gentios. Mas aplicado como? Aqui, ó. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Essa promessa não é feita para Israel? Como é que essa promessa está alcançando os gentios? É Israel que ia ser como a areia do mar? Ou é os gentios? Entendeu? Então essa profecia é para Israel. Só que os gentios estão fazendo participação dela, mas fazendo parte do reino de Israel. Mas isso não quer dizer que a gente está usurpando nada. E que a gente não está com a frente do povo judeu. Isso não quer dizer isso. Olha só o que o texto continua dizendo no capítulo 2. Naquele dia serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus. Esse é a terra. A terra obsequiosa ao trigo, ao vinho, e esse é o óleo. E este é Jezreel, um dos nomes de um dos filhos de Oséias, quer dizer, Deus semeia. É Deus semeando na terra, judeus e gentios. Esse é o contexto histórico. Olha só, semearei Israel para mim. Deus está semeando o quê? Israel. É os gentios fazendo parte do reino de Israel. Só que isso vai ter uma plenitude. É na vinda do Messias que essa plenitude vai se completar. Que Paulo fala que é a plenitude dos gentios. E nós vamos ganhar cidadania de Israel, mas cidadania celestial. Não que a gente quer usurpar a cidadania para nós, que nós agora somos povo dele.
Né? Olha Deus usando aqui todos os filhos de Oséias. Compadece-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direis, tu és meu povo. E elas dirá, tu és meu Deus. Né? Deus está usando todos os filhos aqui de Oséias. E essas promessas todinhas aqui, o que? É para Israel. E os gentios fazem parte disso. Mas como que os gentios fazem parte disso? Né? Como que os gentios fazem parte disso? Você vê também que Deus chama muito no livro de não só no livro de Oséias, mas chama muito o reino das 10 tribos de Efraim. E isso tem um contexto espiritual profético. Não é à toa que Deus chama o reino das 10 tribos de Efraim. Quem conhece as duas casas de Israel sabe. Né? Efraim já aparece nas bênçãos que Deus faz a Abraão e a Isaac e a Jacó. Entendeu? Eu não vou ficar falando coisas que eu já falei em estudo passado. Quem se interessa e quer realmente aprender sobre as duas casas de Israel, o link do estudo completo das duas casas de Israel vai estar na descrição. Eu não vou ficar aqui repetindo para o vídeo também não ficar muito longo. Amém? Mas as promessas feitas a Efraim, sim, elas alcançam os gentios. E Isaías é um profeta que profetizou na mesma época de Oséias. Olha só o que vai dizer aqui em Isaías. Sucedeu no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, né? Você está vendo aqui já o reino dividido, né? Reis em Judá e reis em Israel, né? Casa de Judá e casa de Israel. Por isso que nos profetas às vezes tem, né? Profecia entre a casa de Judá e a casa de Israel. Para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás, o coração de seu povo, como agitam as árvores no bosque com o vento. Você está vendo aqui que Deus está chamando as 10 tribos de Efraim. Você acha que isso é à toa? Não é. Lá em 1 Reis 11, você vê que Deus constituiu um rei sobre as 10 tribos. E esse rei foi justamente da tribo de Efraim. Ou seja, no momento que Deus dividiu o reino e colocou, né, o filho de Salomão, que era Roboão, como rei da casa de Judá, ele constituiu Judá como tribo principal desse reino. Ou seja, os reis que poderiam reinar, a cabeça, né, desse reino era Judá. E isso foi para quê? Para que o Messias se manifestasse da tribo de Judá. E quando ele constitui Jeroboão como cabeça das 10 tribos, ele está constituindo o quê? Um efraimita para reinar sobre as 10 tribos. Então, Efraim que é a cabeça das 10 tribos. E a cabeça das 10 tribos não é à toa. Entendeu? Então, Efraim representa as 10 tribos. Né? Isso não é à toa. Você quer ver mais um texto bem interessante? Vamos rapidinho aqui. Em Ezequiel 37. Veio para mim, olha o verso 15. Veio para mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele para Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira, escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, não te revelarás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço da de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um em minha mão. E os pedaços de madeira que houveres estarão escritos em suas mãos perante eles. Dize-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel entre as nações.
para que onde eles foram, e congregarei de todas as partes, e levarei para a sua própria terra, e deles farei uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações. Olha só, reino dividido, duas nações, dois povos. Não é o que Paulo também fala lá em Efésios, que de ambos fez um, e ele está falando de judeus e gentios. O contexto, Paulo está falando de judeus, ele está com Ezequiel na mente. Porque Efraim tem a bênção profética de se tornar a plenitude dos gentios, entendeu? Por isso que essa doutrina, né, que tem por base a tribo de Efraim, com certeza essas pessoas que ele está falando aí no vídeo perverteram. Porque isso não quer dizer que nós usurpamos digamos assim, que nem ele está falando no vídeo, que nós vamos tomar o lugar dos judeus. Não, aqui é Deus, né, o Yeshua, o Messias, unindo as duas varas. E quando ele está unindo novamente as duas varas, os gentios estão sendo enxertados para fazer parte do reino de Israel, que Paulo está falando lá em Efésios 2, para fazer parte da cidadania de Israel, da comunidade de Israel. Mas essa comunidade é espiritual. E aí sim, ganhando nacionalidade israelense. Entendeu? Isso tudo, o plano de Deus é todo espiritual. Vamos voltar aqui, irmãos, assistir mais trechos do vídeo. Partindo diretamente para a lógica bíblica e histórica, considere que as 12 tribos de Israel, gente, são físicas e existentes. Nunca foram espiritual. Você vê, né? Que coisa que ele fala, né? Ele diz crer em Yeshua, né, no Novo Testamento, e você vê que no Novo Testamento quantas coisas, né, Paulo, os apóstolos ensinam que são espirituais, né? Mas tem um texto aqui bem interessante em Apocalipse 21, né, que vai dizer assim da cidade, a Jerusalém celestial, que é o quê? Espiritual, né? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha em alta muralha 12 portas. A cidade, a Jerusalém celestial, espiritual, da parte de Deus, tem 12 portas. E junto às portas 12 anjos, e sobre ela os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, a Jerusalém celestial, ela só tem porta para os nomes dos filhos de Israel. Você está vendo alguma porta aqui para gentio poder entrar nela? Como que o gentio herda as bênçãos, né? São co-herdeiros, mas vai entrar pela cidade, né? Se nós somos co-herdeiros, nós vamos entrar, ter direito de entrar na cidade, na Jerusalém celestial, que é espiritual, mas não tem porta na cidade pra gente. A gente tem que ser o quê? Parte das 12 tribos. Você acha que essas portas aqui, né, que carregam o nome dos filhos de Israel, são literais? Não existe um Israel espiritual que vão entrar por essas portas? Físicas. Ser judeu atualmente não significa ser unicamente descendente da tribo de Judá, mas por causa dos exílios criou-se então o quê? O judaísmo como religião que uniu os filhos de Israel com o propósito de manter as tribos de Israel unidas na mesma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, guardando a Torá, os profetas, os salmos e os escritos. Isso é história, isso é lógica. Então, irmãos, olha só como é que ele está totalmente equivocado nessa parte que ele afirma. Vou tentar, se vocês não entenderam, eu vou tentar explicar o que ele disse. Ser judeu, né, é quem faz parte da religião judaica, pois a religião judaica, né, creio eu que ele está dizendo que foi após o cativeiro babilônico, foi
instituída pela tribo de Judá, né, pelos que foram para o exílio, para unir as tribos, para que elas não se espalhassem, né? Mas olha só que interessante essa explicação dele. Vocês se lembram no Evangelho que os samaritanos eram odiados pelos judeus? Vamos a um texto bem interessante antes, né? Isaías 7. Porquanto a Síria resolveu fazer mal e bem como Efraim, e o filho de Remalias dizendo, subamos contra Judá, e amedrontemos, conquistemos, para nós façamos reinar em meio aos filhos de Tabeal, né? Aqui vai ser Efraim, que é as 10 tribos, que se uniu junto com a Síria, querendo invadir Judá, guerrear contra Judá. Aí o Senhor vai dizendo, isso não vai acontecer, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Tá vendo aqui a profecia de Oséias? De Isaías se casando com Oséias? Né? Aqui é a rejeição, né? Coisa que eu já falei aqui. Mas olha só que interessante. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria. Vê se vocês conseguem entender. Efraim, né, ela foi dispersa entre as nações. Isso foi pelo imperador assírio. Né, foi rejeitada como povo, foi dispersa entre as nações. Foi para o cativeiro assírio. Enquanto Judá foi para o cativeiro babilônico na época. Né? E eles foram rejeitados como povo. Judá não foi. O que acontece? Mesmo após esse acontecimento, ainda tinham descendentes de carne dessas 10 tribos habitando em Samaria, como a profecia diz. Entendeu? Então, existiam, na época de Jesus, pessoas que pertenciam a essas 10 tribos que moravam em Samaria. E os judeus odiavam eles. Eles viviam em guerra. Os judeus odiavam gentios. Mesmo que eles fossem pertencentes, sanguíneos dessas 10 tribos. Vocês se lembram daquela mulher de João 4? Olha só. Vamos em João 4. Evangelho de João. Olha só, né, que essa mulher samaritana vai dizer para Jesus, és tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai? Chamou de Jacó de pai, e Jesus não repreendeu ela. Você é samaritana, você é gentia, quem disse que Jacó é teu pai? Ou seja, ela descendia dessas 10 tribos. Então, como que judeu criou a religião judaica para poder unir as tribos? Isso é uma mentira. Judeu sempre odiou os gentios, ainda mais os samaritanos. Porque eles achavam que era um povo maldito, principalmente pelas pelas profecias de Oséias. Eles achavam que era um povo maldito. Porque realmente foi uma maldição eles serem rejeitados como povo. E isso, os judeus criou a religião e não unia nada as 12 tribos. As 12 tribos estão dispersas. Quem está unindo novamente as 12 tribos é o Messias, não é religião judaica nenhuma. E isso é espiritualmente. Porque hoje não se tem nem como saber. Né? Tem pessoas, lógico, que guardam árvore genealógica para se manter, né? Aí algo na família, ter discernimento de onde você veio. Né? Judeu adora fazer isso, né? Mas hoje, quem está unindo espiritualmente essas 12 tribos é o Messias, como a gente leu em Ezequiel. Entendeu? Então é essa de que a religião judaica foi criada para unir as tribos, balela. Isso é balela. Pode ser que aconteça isso hoje? Pode até acontecer. Mas judeu tem que ser da tribo de Judá. Tinha que pertencer ao reino de Judá. Entendeu? Então, as 12 tribos não se denominam judeu.
Judeu é quem habitava em Judá na época. Que estava até na época que Jesus estava vivo. Entendeu? Por isso que Paulo que fala que ele é benjamita da tribo de Judá. Quer dizer, judeu da tribo de Benjamim. Entendeu? Porque a única tribo que ficou, né, no reino de Judá foi Benjamim. Lógico, tinha também alguns levitas. Então eles eram chamados também de judeu porque eles tinham que fazer o serviço do templo e o templo ficava em Jerusalém. Entendeu? Então, isso para mim é um erro. Que ele se equivocou. Porque os judeus não criou religião nenhuma para poder unir as tribos. Porque eles odiavam os samaritanos e os samaritanos descendiam das tribos. Os adeptos deste movimento aí argumentam que os membros, olha que ridículo, gente, os membros convertidos da igreja cristã são, de fato, os atuais descendentes sanguíneos dos ancestrais israelitas que foram exilados após a invasão assíria em Israel, gente. Que absurdo! Gente, pelo amor de Deus, em nenhum lugar das escrituras é dito que os gentios crentes em Yeshua sofrem uma transformação sanguínea para pertencerem às tribos de Israel. Então, nesse ponto aqui, ele está correto. Quem prega e ensina a doutrina das duas casas corretamente, não ensina um absurdo desse. Nós não cremos num absurdo desse. Nós cremos como os apóstolos ensinavam. Eu creio que os apóstolos ensinavam, como eu já mostrei aqui. Paulo ensinava isso. Que nós herdamos as promessas que estão feitas a Abraão, Isaque e Jacó, né? E as promessas que o Messias também trouxe, espiritualmente. Mas que nós não estamos usurpando o lugar de ninguém. Nós não queremos usurpar o lugar de ninguém. Nós só queremos servir a Deus. Isso não quer dizer que nós estamos com preeminência em nada, não. Pelo contrário, o evangelho primeiro veio a quem? Aos judeus. E aos judeus que alcançou as nações, né? E você vê que na profecia de Ezequiel, como eu já te mostrei, você vê que quem está unindo, né? Nós estamos sendo unidos aos judeus. Efraim ali sendo unido a Judá. Entendeu? Para Deus fazendo o quê? Um povo só. Quem está fazendo isso é o quem? É o Messias. Entendeu? Isso não quer dizer que nós estamos usurpando nada nem ninguém. Nós não estamos substituindo ninguém. E lógico, nós não estamos sofrendo transformação sanguínea nenhuma. Mas nem por causa desses erros que pessoas que pregam as duas casas cometem esse erro, eu vou jogar essa doutrina fora. Porque essa doutrina é magnífica, ela fala a Bíblia toda. Entendeu? Ela fala por todos os profetas. E isso, quando você tem essa doutrina na mente, você é como se fosse, tipo assim, um leque, né? Que estivesse aberto nas escrituras para você. E você começa a entender muita profecia, inclusive profecia dos últimos dias. Entendeu? Então, por esse erro, realmente ele está certo. Mas nem por isso eu vou descartar a doutrina das duas casas. O fato dos gentios serem enxertados na comunidade de Israel através do Messias não os torna o povo de Israel. Mas o quê? Um povo com Israel. Em Apocalipse, você vê isso claramente na apresentação das 12 tribos de Israel, representadas por quem? Pelos 144 mil israelitas de cada tribo. E depois disso, é visto o quê? É visto uma grande multidão, a qual... Vou pausar aqui, que eu vou dar esse texto aí que ele está dando. É interessante ele dar esse texto, né? Para falar dos 144 mil. Né? Eu já falei aqui, né, que ele falou que não existe um Israel espiritual, mas tem uma cidade que desce do céu, que é espiritual, e elas só tem portas para as 12 tribos. Mas vamos lá, vamos conferir esse texto que ele está dando, né? Que sobre os 144 mil. Né? Ele citou a partir do verso 9, né? 7 e 9. Diz assim: depois dessas coisas vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Né? Você vai ver que João vai ver isso após ter assinalado os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. Ele falou
que é 144 mil de cada tribo, mas são 12 mil, né? 12 mil de cada tribo, para que aí dá 144 mil, né? Mas olha só que interessante. No livro de Apocalipse, próprio livro de Apocalipse, revela quem são esses 144 mil, né? Vamos só rapidinho para Apocalipse 14. Olha só, a gente vai ver quem são esses 144 mil. Apocalipse 14, verso 1. Olhei, eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Você vê, né, que esses 144 mil que pertencem às 12 tribos dos filhos de Israel tem o nome do Cordeiro e do Pai na sua fronte. Correto? Agora, vamos para Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Uma promessa feita à igreja de Filadélfia, né? Se eu não me engano é Filadélfia, deixa eu só ver aqui. É isso mesmo, Filadélfia. Vamos ver o verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome sua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Ou seja, a promessa feita a uma igreja composta de gentios, que ele iria gravar o nome de Deus Pai, né? E o nome do Messias. É uma promessa feita para a igreja. E você vê, a gente acabou de ver lá que em Apocalipse 14, verso 1, os 144 mil estão com esses nomes gravados na fronte. Agora, essa promessa feita à igreja, se cumprindo nos 144 mil, né, que são dos filhos das tribos de Israel, era uma promessa só para os 144 mil? Ou também para a igreja? É para os dois, porque a igreja está ali nos 144 mil. Você está vendo como é que o próprio livro de Apocalipse está revelando quem são os 144 mil? Perdão aí, tá, irmão, pela gritaria, que eu moro aqui no quintal com gente. Mas vamos lá. Vamos voltar para Apocalipse 14. Vamos em Apocalipse 14. Vamos no 3 agora. Esses 144 mil, eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Você acha que é só israelita que descende sanguineamente, que estão sendo comprados da terra? Só eles que podem aprender o novo cântico? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles também seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, para serem primícias, né? Redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, os 144 mil também são primícias, né? Aqui o texto está fazendo uma referência a uma das 7 festas da Antiga Aliança, que é as festas das primícias, né? Agora, é interessante, né? Eu vou deixar 2 referências aí, os irmãos confiram depois. Em Romanos 16:15, Paulo chama a igreja de Roma composta de gentios de primícias. Em 1 Coríntios, também 16:15, Paulo também chama a igreja de primícias. Vamos agora conferir 1 Coríntios 15, a partir do 20. Que Paulo ali vai dar uma sequência à ressurreição de Cristo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo eles primícia dos que dormem. Olha só, Cristo é as primícias, né? E como nós somos o corpo dele, né? Nós somos um com ele,
nós também vamos ser primícias, porque os 144 mil que não são primícias. Olha só como é que os 144 mil são um com Cristo, né? Porque eles também são primícias. Então, você vê que Cristo está sendo a primícias e também os 144 mil estão sendo primícias. Só que também isso é uma coisa que está para a igreja. Olha, porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você está vendo que nós vamos se tornar também primícias? É o que Paulo está falando isso? E em Apocalipse, os que são primícias são os 144 mil das tribos de Israel. Ou seja, é os gentios ali fazendo parte das tribos de Israel, gente. E espiritualmente. Não foi também uma das promessas feitas à igreja de Filadélfia? Eles terem o nome engravado, o nome do Cordeiro, o nome do Pai? Então o próprio livro de Apocalipse está revelando quem são os 144 mil. São os filhos de Israel, que é o quê? É a igreja. São povos, línguas e nações. Que ele mesmo quis citar para combater isso. Entendeu? Tá vendo como é que as pessoas não prestam nem atenção naquilo que elas estão lendo? Que elas não casam as coisas? Vamos voltar aqui pro vídeo, irmão. Vamos pontuar aqui duas partes aqui do vídeo dele. Agora no minuto 6 e 8. Além do mais, do Êxodo até o Apocalipse, gente, nós vemos os povos gentios se unindo com Israel e não se transformando em Israel. Nesse ponto aqui, né, ele tá certo. E é como eu já falei aqui, a gente não se transforma sanguineamente em Cristo. Mas nós estamos fazendo parte de Israel e podemos sim ser chamados de Israel. Porque você habita em Israel, em Jerusalém. Você vai habitar em Jerusalém, na nova Jerusalém, que vai vir da parte de Deus, né? Como diz em Apocalipse. Mas vamos continuar aqui agora, vamos dar um pulo. 7:6. Isso é lógica, gente, não precisa de fantasiar nada. Note que a própria Torá é clara quando diz que uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós, né, os israelitas, e para o estrangeiro que peregrina convosco. O estrangeiro pode peregrinar com Israel, ter a mesma lei e os mesmos direitos. Mas em nenhum momento, em nenhum lugar está escrito que o estrangeiro é ou substituiu o povo de Israel. Então, você vê aqui, né? Como eu falei, né? Quem prega errado, né? Quem ensina errado a doutrina das duas casas de Israel, se está ensinando isso, obviamente isso não é verdade. Claro, ele está certo nesse ponto, entendeu? Ele está correto nesse ponto. Só que você nota também um pouco de ciúme dele, né? E inclusive tem um texto bem interessante, né? Ele citou aqui um texto, né? Uma mesma lei vai ter para o natural e o estrangeiro. Só que olha só o que diz em Levítico 19:34. Como o natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-los-ei como vós mesmos, pois estrangeiros fosse na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então você vê, né, que o estrangeiro, mesmo na antiga aliança, ele ia ser considerado, Deus mandava considerar ele como um natural. Ou seja, ele poderia ser chamado sim de israelita. Lógico, mas ele não iria ser transformado sanguineamente em israelita. Mas ele poderia ser considerado. Você está vendo aqui, por que eu estou frisando nessa parte? Porque você está vendo também que ele tem combatido essa doutrina por questão de como é que fala? De preconceito. Mas ele também está sendo um pouco preconceituoso, né? Eu não estou aqui difamando ele, entenda o que eu estou falando aqui agora, né? Eu gosto do irmão ali, ele tem bons ensinamentos, mas infelizmente ele errou nessa parte, né? Em alguns pontos também teológicos ele errou, como eu já mostrei aqui, e ele está jogando fora a doutrina das duas casas por causa de extremismo, por causa de erros. Realmente, esses pontos que ele tem apresentado são erros, mas nem por causa disso eu vou jogar fora.
a doutrina das duas casas. Esse conceito de misturar os gentios com as tribos de Israel, gente, é totalmente antibíblico, preconceituoso e ridículo. Isso contradiz completamente a lei de Deus, as profecias e os ensinos apostólicos. Estes falsos movimentos aí cristão travestido de judaísmo efraimita está também dizendo nas entrelinhas que ser gentil é o mesmo que pertencer a uma segunda classe, né, de pessoas, aí, uma segunda categoria, que quando aderem a este movimento fantasioso passam a ser descendentes sanguíneos dos ancestrais israelitas, gente. Então, você vê aqui, né, que ele fala que quem adere à doutrina desse jeito está sendo preconceituoso. Mas você vai ver que ele também está sendo um pouco preconceituoso, como eu já falei aqui, né? E ele fala que agride a lei, as profecias, os ensinos apostólicos. Os ensinos apostólicos a gente já viu que não agride, porque Paulo ensinava isso. Lógico, tendo em vista que esses pontos que ele está falando que de transformação sanguínea realmente não acontece e que os gentios estão tomando o lugar dos judeus e dos israelitas. Não, não é isso. Quem ensina e crê da forma correta da doutrina das duas casas, como os apóstolos ensinavam, isso realmente é uma mentira, né? E você vê que ele fala que contradiz e não mostra o que contradiz, né? O que está contradizendo qual profecia? Porque a Bíblia toda fala das duas casas, cara. Fala da salvação dos gentios. Vamos continuar aqui vendo aqui o que ele vai dizer agora. Loucura completa! Essa doutrina herege parte do pressuposto de que a promessa de Jacó a Efraim, em Gênesis 48:19, predisse a transformação de Efraim e Israel em gentios. E toda vez que a palavra goi, em hebraico, é mencionada nas escrituras, é dito que ela faz referência aos gentios. Vamos lá. Vou até voltar aqui um pouquinho, que tem 2 pontos aqui nele, que ele falou aqui. O primeiro é esse ponto aqui. Em Gênesis 48:19, predisse a transformação de Efraim e Israel em gentios. Vamos lá. Em Gênesis... vamos lá para o texto que ele está falando. O texto que ele está dizendo é esse aqui, né? Da bênção de Jacó sobre os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Você vai ver ali, né, que Jacó vai cruzar as mãos. Ele está com os olhos carregados pela velhice, está cego. Ele não está vendo. Então tudo que Jacó está fazendo aqui, gente, está dando esses detalhes todos. Eu já expliquei isso em estudo passado, meu tem estudo aí explicando. Não é à toa. Jacó não fez nada aqui por ele mesmo. Ele fez inspirado pelo Espírito Santo. Para o quê? De olho nas promessas, né? Você vê que ele está de olho nas promessas o tempo todo, feitas a Abraão, Isaac e a ele mesmo, a Jacó. E você vê que ele, de olho nas promessas, vai ver que um dos filhos de José é um meio de cumprir essas promessas, que eu vou citar aqui também. Mas vamos ver primeiro esse texto. Olha só o que Jacó vai dizer de Efraim. Olha o verso 19. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Isso aqui é Jacó dizendo para José, que ele viu que aquela bênção daquele jeito estava indo sendo mal, porque Efraim estava tomando a bênção da primogenitura. E José não entendeu aquilo. Aí Jacó vai explicar a ele, ó. Ele também será um povo. Ele quem? Manassés. Também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, quando você vê aqui no original, no hebraico, tá? Aqui a palavra multidão é plenitude. Ó, plenitude. Que Paulo explica em Romanos 11, plenitude dos gentios. Paulo também tira daqui a expressão plenitude dos gentios daqui. Plenitude dos gentios. Então, Efraim, sim, tinha a promessa de se tornar a plenitude dos gentios. E Paulo também tira daqui. Agora, isso faz com que as pessoas que creem no Messias, através dessa bênção profética que tinha sobre Efraim, se transforma sanguineamente em descendente das 10 tribos, que Efraim era a cabeça?
Não, isso é pela fé, isso é espiritualmente. E ele joga isso fora, mesmo estando nas escrituras. E ele falando que não tem ponto nenhum da escritura. E você vai ver pelos profetas inteiros, dando ênfase a duas tribos, Judá e Efraim. Você acha que isso é à toa? Irmão, tem um texto em Jeremias que fala que Efraim é o primogênito. O primogênito de Deus não é Cristo? E não teria que ser a tribo de Judá, né? O reino de Judá também? Mas tem um texto que mostra que Efraim é o primogênito. Por quê? Porque tem mais gentios crendo do que judeus. E eles estão perdendo. E Yeshua mesmo alertou isso nos evangelhos. Mas isso não quer dizer que a gente está tomando o lugar deles. Que é isso? Gente, isso é ciumeira. Ciumeira boba. Por causa de ciumeira boba, você está jogando o contexto bíblico fora. Você está interpretando errado as escrituras, irmão ali. Vamos voltar ao vídeo dele aqui. Agora vamos se atentar a outra coisa que ele vai dizer. E toda vez que a palavra goi, em hebraico, é mencionada nas escrituras, é dito que ela faz referência aos gentios. Esse pessoal, gente, que pensa que sabe hebraico, não entende, não sabe que a palavra goi é atribuída de forma geral para povos e nações, e não somente para gentil. O termo gentio, né, quer dizer um termo que não crê no Deus de Israel. Entendeu? Por isso que Deus se refere ao termo gentio. Porque gentio não crê no Deus de Israel, é pagão. Às vezes cultua outro Deus ou não crê em Deus nenhum. É gentio. Quem não é de Israel é gentio. Pertence aos povos. Entendeu? Então, goi é sim um termo utilizado tanto para as nações, mas também no hebraico, tanto para nações quanto para Israel, que ele vai explicar isso aqui agora. Sim, mas goi é também um termo referido às nações, que são gentílicas, porque não creem no Deus de Israel. Inclusive, irmãos, você tem que meditar nos textos bíblicos. Por que você acha que Jacó estava falando que Efraim ia ser a plenitude dos gentios, como vocês acabaram de ver que no original está plenitude? Por quê? Por causa das promessas feitas por Deus. Ele mesmo fala das promessas que atinge... eu não sei como ele entende, mas você vê que as promessas feitas a Abraão, a Isaac e também a Jacó, é os gentios fazendo parte de Israel. Vamos ver só duas promessas, né? Que as promessas também foram progressivas. Deus vai dar as promessas progressivas, vai revelando aos poucos, né? Vamos aqui, ó, as principais. As principais é quando Deus ele troca o nome. 2 vezes ele vai trocar o nome de Abrão para Abraão e de Jacó para Israel. E olha só o que ele fala quando troca o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17, 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações. Reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua. Para sempre serei Deus de sua descendência. Você está vendo que nações vão proceder de Jacó, de Abraão, desculpa, e vai ser o quê? Descendência dele, essas nações. E a descendência de Abraão é quem? Além de Cristo? É Israel. É nações, né, falando de povos, fazendo parte de Israel. Olha só como Deus amplia isso para Jacó em Gênesis 35. E Jacó começa o discurso ali da bênção, né, de Efraim. Antes da gente ir lá em Gênesis 35, olha só essa palavra aqui, fecundo. Porque ela tem uma raiz em Efraim também. Ó. Ela é pará, frutífero. E Efraim, que é o nome do filho de José, é duplamente frutífero. Olha só como é que essa expressão frutífero tem uma ligação com nações, falando a respeito de goi, gentios. Entendeu? Olha as coisas espirituais. Né? O hebraico ele revela o espiritual. Entendeu? E olha só como é que Jacó entendeu isso. Que essa promessa de ser frutífero, de ser fecundo, iria se cumprir
através do filho de José. Por isso que ele toma o filho de José e fala que ele vai ser uma multidão de nações. Porque ele estava ali inspirado pelo Espírito Santo de olho nas promessas. E ele começa o texto, né, como eu já disse aqui, da bênção profética, com essa visão aqui, ó. Olha só. Disse-lhe o Senhor Deus, teu nome é Jacó, e não se chamará Jacó, teu nome será Israel. Disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo, Pará, que é Efraim. Vou clicar aqui para vocês verem. Abriu 2 vezes aqui, irmãos, calma aí. Ó, Pará, frutífero, fecundo. Multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Reis procederão de ti. Agora me diz uma coisa. Essa uma nação aqui é quem? Não é Israel? E essa multidão de nações é Israel também? Não são gentios aqui, irmãos? Aqui, ó, Goi. Goi. Ó, Goi. E Goi também, para falar de Israel. É lógico, porque o termo em hebraico para nação é Goi. Mas o termo gentio, ele vai vir para o quê? Para discernir de quem é de Israel e quem não é. Entendeu? Então, olha as promessas que são feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Elas são a chave para você entender todo o plano de Deus. E para entender a doutrina correta das duas casas. Que é através de Efraim, dessa bênção de Jacó, que entendeu tudo isso que Deus prometeu a ele, e naquele momento abençoou Efraim, viu que iria se tornar futuramente uma multidão de nações, Efraim. Então, irmãos, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, tá? Eu espero aí que os irmãos tenham entendido a minha refutação. Não foi para atacar o irmão Eli, jamais, mas para mostrar que ele cometeu erros, né, teológicos nesse vídeo, que ele foi um pouco ciumento, sim, ele foi um pouco ciumento, e está jogando fora, no lixo, uma doutrina que é bíblica, que era ensinada sim pelos apóstolos, e ele fala que não era, que não tem na lei e nos profetas, e tem sim na lei e nos profetas. Fala a Bíblia toda essa doutrina, entendeu? E quando você joga ela fora, você perde revelação. Você não consegue discernir muito bem as profecias, né? Então eu espero que esse vídeo aí possa ajudar aí os irmãos, tá? E longe de mim querer ofender o irmão Eli, tá? Só mostrei aqui o meu ponto de vista, o que eu acredito ser bíblico e coerente. E infelizmente o irmão Eli nesse vídeo ele foi incoerente. E que se esse vídeo alcançar ao irmão Eli, eu espero que, irmão Eli, você realmente abra os seus olhos e veja como essa doutrina ela é magnífica. É ensinada, lógico, da maneira correta. Os gentios não estão para tomar lugar de judeu. Nós vamos ser um único povo, já somos, feito pelo Messias. Mas quando ele voltar e unir novamente, né, a vara de Efraim, a vara de Judá, nós vamos ser um povo. E vai se cumprir também a outra profecia dita a Isaías, né? Efraim não oprimirá mais Judá, nem o Judá oprimirá Efraim. E ele vai tirar os ciúmes. Amém? Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço para o irmão Eli, tá? Que os irmãos possam curtir, compartilhar aí o vídeo, se os irmãos gostaram. E até o próximo vídeo.